som. Irmãos, a graça e a paz do Senhor. Graça e paz do Senhor. Amém. Que faz falta aqui, os nossos adolescentes que já foram para a sala deles para serem ministrados, nos servem de apoio aí para a gente falar em alta voz. Irmãos, eu quero fazer a leitura da palavra de Deus, Salmos de número 51. Salmo número 51, você vai acompanhar na sua Bíblia essa passagem bíblica. A gente está iniciando uma nova série, a série Arrependidos. É o tema que a gente vai estar ouvindo exaustivamente no mês de março. E hoje estaremos conversando sobre o tema A Culpa é Minha, com base no arrependimento do rei Davi. Salmo de número 51, versículo 1 a 4, diz assim a palavra de Deus: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejam justificados quando falares e puro quando julgares. Por favor, se assentem, podem tomar assento. É um prazer poder ter todos vocês aqui participando desse culto, pessoal de casa também. Um grande beijo para vocês por nos acompanharem. E a gente vai conversar sobre esse tema, a culpa é minha. O Salmo de número 51 foi escrito pelo rei de Israel, Davi, logo após o profeta Natã confrontá-lo, dizendo que Deus não havia esquecido de seus pecados. Você poderia conferir essa história no segundo livro de Samuel, capítulo 11 e 12. Davi recebe o profeta, e o profeta faz questão de dizer que o pecado de Davi não tinha sido esquecido. Davi havia cometido o adultério com uma jovem chamada Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados. Não bastasse esta traição, a Bíblia diz que Davi planejou a morte de Urias para não ter o seu pecado descoberto, tendo em vista que Batseba havia engravidado. As palavras do profeta Natã fizeram Davi perceber que nenhum pecado é perdoado por Deus se não houver arrependimento e confissão por parte do pecador. Essa história, de imediato, já nos ensina que não adianta deixar o pecado cair no esquecimento ou fingir que ele não ocorreu. Enquanto não houver arrependimento e confissão, o pecado permanecerá vivo na memória de Deus. O pecado precisa ser confessado. Porque se nós não o confessarmos, Deus continuará nos confrontando e nos cobrando severamente por aquilo que fizemos. Em algum momento da sua vida, você cometeu um delito grave e fez de conta que nada aconteceu? Em algum momento você colocou um erro que você cometeu naquela gaveta do esquecimento? Tentou colocar o seu pecado debaixo do tapete para ver se ele desaparecia? Você pode até esquecê-lo. Você pode até fazer de conta que ele nunca ocorreu, mas acredite, enquanto o pecado não for confessado e enquanto não houver arrependimento, Deus continuará nos cobrando.
Quando Davi descobre que o seu pecado não estava resolvido, ele entra em contrição com Deus. Ele resolve se arrepender. E a sua expressão de arrependimento está registrada na Bíblia, no Salmo de número 51. Toda essa poesia deste salmo revela o quanto Davi estava arrependido pelo que havia feito. E é exatamente aí que a história de Davi tem a ver com a gente. Pois as palavras contidas nesta parte da Bíblia nos ensinam a assumir a responsabilidade dos nossos erros, para que Deus possa nos perdoar. Você tem dificuldade ou facilidade de assumir a responsabilidade dos seus atos? A história de Davi tem essa ênfase, ao menos no Salmos 51. E eu gostaria de compartilhar 2 lições que nós podemos aprender em alguns versículos desta poesia. A primeira lição é a seguinte: eu vou pedir a participação de vocês, por gentileza. Eu falo e vocês releem, conforme está no telão. Devemos reconhecer nossos pecados, confiando nas misericórdias do Senhor para sermos perdoados. 1, 2, 3. Só para a gente se situar no texto que eu li no início da mensagem, vai aparecer de novo na tela. O Vitor vai fazer o lançamento da leitura de Salmo de número 51, versículo 1. Olha o que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O texto fala de benignidade de Deus e por 2 vezes fala de misericórdia. Ouça bem isso. Muitas pessoas tentam minimizar ou encobrir os seus pecados fazendo coisas boas. Elas imaginam que suas bondades anularão as maldades praticadas. Mas acredite, meu irmão, minha irmã, você que está em casa me assistindo, isto é uma verdadeira ignorância espiritual. Pois segundo a palavra de Deus, boas ações não cancelam pecados cometidos. Deus não vê seus atos de justiça como moedas de troca para você ser perdoado. O perdão divino é precioso demais e não pode ser comprado. O perdão divino não depende da generosidade humana. Ele é tão valioso que não pode ser conquistado, obtido pelos esforços dos homens. Segundo Isaías, capítulo 64, versículo 6, Deus considera os nossos atos de justiça como trapos imundos. Sabe aquelas boas ações que você e eu fazemos e muitas vezes nos envaidecemos por causa delas? Sabe como Deus as enxerga, segundo a Bíblia? Como pano de chão, como trapo de imundícia. Às vezes nos achamos porque ajudamos alguém que estava passando fome a ter um prato de comida na mesa. Às vezes doamos nossas roupas para alguém que estava nu. Às vezes ajudamos um idoso a atravessar a rua. Às vezes nos filiamos a uma ONG que promove assistência social. Não que essas coisas sejam ruins, mas elas não servem para anular os seus pecados. Você pode ser a pessoa mais generosa do mundo, mas nenhuma das suas boas ações anulará as coisas erradas que você fez. Davi tinha uma compreensão muito clara dessa verdade. É por isso que ele cita no texto várias vezes a misericórdia de Deus. Davi não usa suas virtudes ou os seus méritos
para pedir perdão a Deus pelas suas faltas. Não. E olha que estamos falando de um camarada que tinha vida com Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração do Senhor. Davi era escolhido pelo Altíssimo, era rei de Israel, ele cantava no grupo de louvor, ele era arpista. Davi era um poeta, um cantor, era um pregador da palavra, era um homem de intimidade com Deus. Mas quando conversa com Deus, ele não diz: Deus, olha para mim, porque eu sou um tocador lá na igreja, porque eu sou um homem que tem uma intimidade contigo. Davi não faz uso de nenhuma suposta credibilidade dele. Davi sabe que diante de Deus nós não temos credibilidade nenhuma. Ouça bem isso. Eu e você não temos crédito algum diante de Deus. Por melhor pessoas que sejamos, podemos ter crédito para o vizinho, para os amigos, para o pastor, para os irmãos da igreja, mas diante de Deus não temos crédito algum. Por isso que Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Apaga as minhas transgressões segundo a tua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias. Davi entende que sem compaixão não há perdão. Sem compaixão divina não há perdão. Lamentações 3:22 diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos destruídos. Se você não é destruído, é por causa da misericórdia de Deus. A palavra misericórdia, etimologicamente, significa o coração de Deus voltado para a miséria humana. Quando alguém pede misericórdia de Deus, está pedindo que Deus seja compreensivo com suas misérias. É como se Davi estivesse dizendo: Deus, eu sou um miserável, eu não mereço nada, eu mereço castigo, eu mereço a morte, mas volta o teu coração para mim. Meu irmão, minha irmã, Deus não nos perdoa porque nós somos bons pais, bons filhos, bons cônjuges, bons vizinhos, ou gente honesta. Não é por isso que Deus nos perdoa. Lembra do trapo imundo? Você é um bom pai? Isso não aumenta em nada a sua credibilidade diante de Deus. A tua bondade continua sendo um trapo. Você é um bom marido? Não faz mais nada que sua obrigação. Não muda nada no coração de Deus em relação à sua situação espiritual. Porque nada de bom que fizermos nesta vida nos torna merecedores do favor de Deus. Nada. Irmãos, na Bíblia o perdão dos pecados é concedido por causa da maravilhosa graça revelada em Jesus Cristo. Nós somos pecadores por natureza. A Bíblia diz: se alguém diz que não tem pecado, já se fez mentiroso e nele não está a verdade. Deus olha para nós e vê a nossa condição miserável. O único modo de Deus resolver esse problema, o único modo, é Deus manifestando graça. Porque graça significa um favor que a gente não merece. Aí João capítulo 1 diz que o verbo, que é Jesus, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça. Jesus veio cheio de graça, transbordando de graça, porque nós precisamos desta graça para sermos perdoados. Porque se fosse contar com nossas boas obras, jamais alcançaríamos misericórdia. Precisamos da graça de Deus. Portanto, irmãos, ao invés de confiarmos em quem somos ou naquilo que podemos fazer, eu e você temos que nos arrepender e confiar na misericórdia do Senhor. Nada de bater no peito diante de Deus: Senhor, pelo menos eu não sou tão pecador assim. Às vezes é muito comum nós, pecadores, minimizarmos nosso pecado dessa forma. A gente compara o nosso pecado com os outros. Olha, tudo bem, eu menti, mas pelo menos eu não matei. Tá bom, eu matei, mas pelo menos eu não esquartejei. Tá bom, eu menti, matei, esquartejei, mas não escondi o corpo.
Meu irmão e minha irmã, diante de Deus, não adianta qualquer tipo de justificativa. Precisamos confiar na misericórdia dele, na compaixão que vem dele. Este é o único modo de sermos purificados. O único modo. Tem uma segunda lição espiritual que eu quero compartilhar com vocês deste salmo. Vou ler e vocês vão me ajudar, por fineza. Devemos assumir a responsabilidade dos nossos pecados para sermos perdoados. 1, 2, 3. Obrigado, meus irmãos, muito obrigado. Irmãos, enquanto confessa o seu pecado, no Salmo 51, Davi usa pelo menos 6 vezes o pronome possessivo meu ou minha. Quando ele fala de pecado, ele reconhece a sua responsabilidade. Ele diz, meu pecado, minha iniquidade. É curioso porque o salmista Davi, ele não põe a culpa de sua falha na fraqueza da carne. Ele não diz para Deus, Senhor, eu pequei, mas quem não peca? A carne é fraca. Davi em nenhum momento usa esse argumento. Ele também não atribui a sua iniquidade à beleza ou insinuação de Batseba, mulher com quem ele adulterou. E é curioso porque no segundo livro de Samuel, capítulo 11, Davi está na sacada do palácio. E da sacada do palácio ele consegue ver a casa de Batseba. E Batseba estava tomando banho. Uma mulher esbelta tomando banho de uma maneira que da sacada do palácio dava para ver. Em nenhum momento na oração do Salmo 51, Davi diz, Senhor, eu não queria pecar, mas quem manda essa mulher bonita tomar um banho para eu ver? Olha onde ela vai tomar banho. Ela não sabe que daqui eu consigo vê-la. Em nenhum momento Davi diz que a culpa é de Batseba. Quando ele cometeu adultério, Urias estava distante de casa, esposo de Batseba. Em nenhum momento ele põe a culpa em Urias. Ele não diz assim para Deus, Senhor, a culpa é do marido dela. Ele faltou em casa. Então, eu precisei entrar em ação. Em nenhum momento Davi usa esse tipo de argumento baixo. Pelo contrário, ele reconhece a sua responsabilidade. Ele diz, minhas transgressões. Ele diz, meus pecados. Ele diz, minha iniquidade. Eu vou ler de novo, Salmo 51, versículo 2. Você de casa vai poder acompanhar, só para a gente lembrar as palavras de Davi. Olha o que ele diz. Lava-me, ele está falando com Deus, completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está diante de mim. Por 4 vezes aí, neste versículo, ele usa esse pronome. O pecado é dele. A responsabilidade é dele. Ele não põe culpa em ninguém. Ele não põe culpa nem do diabo. Percebe? Não que o diabo não exista. Claro que ele existe. Ele tenta a todo momento nos tragar como um leão feroz. Mas em nenhum momento Davi põe a culpa em Satanás. Ele reconhece que a responsabilidade é dele. Sem apresentar justificativas ou desculpas, o rei de Israel demonstra ser homem de Deus o suficiente para assumir a responsabilidade de seus atos. Como você costuma reagir quando você peca? Você costuma encontrar culpados? Você culpa os outros? Você culpa as circunstâncias? Meu irmão e minha irmã, está na moda a transferência de responsabilidade. Está na moda. Isso tudo começou no Éden, quando Deus conversou com o homem e o homem colocou a culpa na mulher. Deus conversou com a mulher e a mulher colocou a culpa na serpente. Quantos de nós em algum momento
culpou os outros por conta de um pecado que a gente cometeu. Olha, se minha esposa fosse mais atenciosa comigo, eu não a teria agredido. Se meu esposo fosse mais responsável, eu não o teria ofendido. Olha, se os meus amigos não me oferecessem, eu não teria experimentado. Olha, se as pessoas me valorizassem, eu não chegaria a esse ponto. Meu irmão, minha irmã, esse tipo de desculpa não cola para Deus. Não cola. Porque Deus vê tudo aquilo que acontece com a gente. Ele vê o início da tentação até a consumação do pecado. Tiago, ele usa a figura de linguagem da gestação para explicar o pecado. Ele diz assim, que o pecado primeiramente é concebido, ele é gestado. Ninguém peca de uma hora para outra. Sabe aquela história? Puxa vida, o irmão estava tão bem na fé e de repente caiu. Ele não estava bem na fé. Porque o pecado ele não surge de uma hora para outra. É como uma semente que vai germinando. A história de Davi é um exemplo clássico disso. O adultério não aconteceu num estalo de dedos. Em primeiro lugar, ele não foi para a guerra. Ele não foi para a guerra com os seus soldados. Ele foi para a sacada. E começou a olhar uma mulher comprometida, que se banhava. Percebe que o pecado acontece sutilmente. Irmãos, Deus sabe que tipo de resistência eu e você oferecemos ao pecado e o que poderíamos ter feito para evitá-lo. Por conta disso, precisamos parar de justificar os nossos erros colocando a culpa nos outros ou nas circunstâncias. Meu irmão, minha irmã, siga esse conselho. Para de responsabilizar os outros. Pastor, o senhor não conhece a minha infância. Eu tive uma infância dolorida. Para de colocar a culpa nas circunstâncias. Pastor, você não conhece o quanto os meus pais me maltrataram. Para de colocar a culpa nos seus pais. Assuma as responsabilidades dos seus atos. Reconheça a sua culpa, os seus pecados. É preciso assumir as suas responsabilidades, porque esta é a única forma de sermos perdoados pelo Senhor. 1 de João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu falava aqui de circunstância, eu me lembrei de José. Não está no script, mas eu lembrei de José. Você conhece a história de José? Vai ler na Bíblia em Gênesis, se não conhece. José era um garoto, um adolescente, que foi traído pelos próprios irmãos. Os irmãos ameaçaram matá-lo, mas desistiram de matá-lo e venderam José como escravo. Ele sai da casa do seu pai, da sua mãe, para ser um escravo, abandonado pelos seus próprios irmãos. José passa a vida inteira sendo injustiçado. Ele se torna um bom escravo. Ele chega na casa de um homem chamado Potifar. Ele é honrado, se torna mordomo daquela casa. Mas a esposa de Potifar olha para José com olhares pecaminosos e tenta seduzi-lo. E a palavra de José é uma palavra pedagógica para a gente. Sabe o que José diz para aquela mulher? Ele era um escravo que já era injustiçado pela vida. Estava ali como mordomo, sim, mas ele era livre na casa do pai, tinha as regalias de um filho mais novo, porque ele era o filho caçula quando foi vendido. Mas sabe o que ele diz para a mulher de Potifar, seu patrão? Longe de mim pecar contra o meu patrão e contra os céus, longe de mim. Era um homem que entendia que a circunstância não era motivo para ele pecar. Por conta disso, ele foi vítima de um falso testemunho daquela mulher e foi parar na prisão. Da casa dos pais para a escravidão, da escravidão para a prisão. Mas José mantinha-se fiel a Deus. Ele não usava as circunstâncias como justificativa para pecar.
É desse modo que Davi nos ensina. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Por isso que ele é o homem segundo o coração do Pai. Ele não culpa ninguém, ele reconhece suas faltas. E no versículo 7, Salmo 51, versículo 7, Davi diz as seguintes palavras: purifica-me, ele falando para Deus, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Irmãos, talvez para a gente essa ideia de hisopo que aparece no texto não faça o menor sentido. Eu acredito que muitos que estão me ouvindo sequer ouviram essa expressão alguma vez na vida. Mas o hisopo era uma ferramenta sacerdotal utilizada no Antigo Testamento para aspergir sangue do animal sacrificado sobre o altar. Como havia o ritual do sacrifício de animais, quando o animal era morto, o sangue precisava ser espalhado. E o hisopo era utilizado para espalhar o sangue em todo o altar. Era um ato simbólico. O hisopo era uma espécie de vara. Davi está dizendo que queria ser como o hisopo, porque o hisopo era encharcado no sangue do animal que representava o perdão dos pecados. Ele entendia o seguinte: da mesma forma que o hisopo, ele é encharcado no sangue, o sangue que representa perdão para os pecados, Senhor, me encharca. Eu preciso também ser encharcado, porque eu estou em pecado. Eu preciso. No Novo Testamento, o sangue dos animais sacrificados no Antigo Testamento foi representado no sangue de Jesus. Jesus disse que o sangue dele era o sangue da nova aliança, que seria derramado para perdoar os pecados de muitas pessoas. Davi entendia essa verdade bíblica e ele está pedindo a Deus: Senhor, perdoa-me com o sangue purificador. Irmãos, todos nós, para sermos perdoados, precisamos que o sangue de Jesus nos banhe, porque o sangue de Jesus nos liberta, nos cura, nos perdoa, nos transforma, nos salva. Mas a única maneira de sermos purificados com esse sangue poderoso é apresentando a Deus um coração verdadeiramente arrependido. Se você ler o restante do Salmo, uma das frases marcantes de Davi é a seguinte: ele diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor jamais desprezará um coração quebrantado e contrito. A ideia de coração quebrantado e contrito é coração arrependido. É gente que reconhece as suas culpas. Coração quebrantado e contrito é coração que não transfere a responsabilidade dos seus erros para os outros. É um coração disposto a mudar o seu jeito de pensar e agir. Deus quer que a gente seja perdoado. Deus quer. Mas para isso é necessário que haja arrependimento. Você está disposto a se arrepender dos seus pecados? Você está disposto a confiar na misericórdia de Deus, parar de se apoiar nas suas virtudes, parar de comparar o seu pecado com o pecado dos outros? Jesus contou uma parábola sobre isso. Jesus disse que 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles era publicano, que era conhecido como pecador na época. O outro era fariseu. O fariseu, quando orava a Deus, dizia: eu te dou graças por quem eu sou, pelo que eu faço, porque não sou como o publicano. O publicano orou assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus disse que o publicano foi justificado, porque Jesus quer pessoas que se apoiem na misericórdia dele. Jesus quer pessoas que se apoiem na compaixão dele e não nos seus próprios atos de bondade, porque nossa justiça, eu volto a dizer, é trapo imundo diante do Senhor. Não serve para nada, para nada. Precisamos nos arrepender, confiando na misericórdia de Deus. Mas sobretudo, reconhecendo que a culpa é nossa. O arrependido nunca põe a culpa nos outros. O arrependido, ele reconhece que a culpa é dele. E eu quero convidar você a ficar em pé, por gentileza. Eu quero fazer uma leitura bíblica para encerrar minha mensagem.
que está no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 17 e 18. Isaías, capítulo 1. O Senhor falando para a gente sobre arrependimento, purificação, perdão. Olha o que diz aí o texto, presta atenção. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão. Tratai a causa das viúvas. Vinde então, olha o que o Senhor está falando agora. Essa é a parte principal. Vinde então, argui-me, olhem para mim. Essa é a ideia do texto, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Irmãos, que coisa tremenda. Que antagonismo. O pecado, ele pode estar escuro. Ele pode ser o pior pecado considerado pelas pessoas. Ele pode estar numa cor avermelhada, como simbolicamente menciona o texto. Vermelho como a carmesim. Ele pode estar escuro, mas se nós nos voltarmos para Deus, ele se tornará branco como a neve e branco como a lã. Deus é poderoso para nos purificar. Não há pecado que ele não possa perdoar. Mas é preciso um coração arrependido. É preciso contrição, esmagamento de alma. Arrependimento faz parte de quem quer ter relacionamento com Deus. Parar de culpar os outros e começar a assumir as nossas responsabilidades. Dizer para Deus: Senhor, eu errei. Eu poderia ter usado as circunstâncias desfavoráveis para superar as adversidades, mas ao invés disso, eu cedi ao pecado. Eu errei contra ti eu pequei. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E Deus não desprezará um coração quebrantado e contrito. Deus perdoa. Deus é o Deus perdoador. E eu vou orar por você. No final, eu vou apresentar ao Senhor suas demandas. Eu vou pedir a Deus que abençoe você nas suas causas pessoais. Mas eu me nego a orar por essas questões secundárias antes de falar com Deus sobre sua vida espiritual. Eu me nego. Eu me recuso a pedir a bênção de Deus sobre tua vida material, sem você antes entender a importância espiritual da mensagem que foi pregada. Por isso que eu vou orar sobre a pregação. Como anda a tua vida espiritual? Como anda a tua vida espiritual? Existe alguma mancha que precisa ser removida? Existe algum pecado que não foi confessado? Faça uma visita no seu interior. Você de casa. Visita aí a tua história. De repente tem um pecado que você já deletou. E você não percebe que Deus está vendo a lixeira. Deus está vendo o que está na lixeira, onde você tentou esquecer. O arrependimento é necessário. Sem arrependimento não há vida com Deus. Sem confissão não há vida com Deus. Tiago nos ensina a importância do arrependimento, dizendo: troquem o vosso riso por lágrimas, a vossa alegria por desespero. Se arrependam dos seus pecados. Sem arrependimento, meu irmão e minha irmã, nós estamos perdidos. Precisamos nos consertar diante de Deus, reconhecendo nossas faltas. Quais são os seus pecados? Que tipo de pecado o Senhor nesse momento está confrontando você? Algo que você fez contra alguém? Algo que você fez contra si mesmo? Algo que você fez contra o próprio Deus? Eu vou orar ao Senhor. Ponha seu coração diante do altar. Pai, no nome de Jesus, eu estou aqui de coração